Olá, estudantes do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler e interpretar uma notícia, identificar a finalidade de uma notícia, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra e vamos compreender o que são datas comemorativas. Para início de conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre o dia 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Ele foi instituído pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 2002, ano da apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Internacional do Trabalho. Por que datas como essas são importantes? Por que será que a gente comemora essa data? Porque foi um dia em que foi decidido, foram feitas algumas decisões, algumas leis, e aí, como é uma decisão mundial, países que querem se adequar a esse mundo globalizado e fazer comércio com outros países, eles tentam se adequar a essas normas. E isso foi muito bom para o Brasil, porque o nosso país ainda possui muita criança que trabalha. Isso não quer dizer, eu não estou falando de você que lava a louça para a mãe. Não é esse tipo de trabalho. São crianças que acabam trabalhando 12 horas por dia, 8 horas por dia, que tem que trazer dinheiro para casa, crianças que executam tarefas pesadas, crianças que têm que deixar de estudar para trabalhar. E isso sim que é trabalho infantil, tá? Desde 2002, a OIT convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo, a se mobilizarem contra o trabalho infantil. Vamos ler um trecho de uma notícia sobre o assunto? Então, o que você precisa saber sobre isso? Nós falamos então da data comemorativa que a Organização Internacional do Trabalho fez ali contra o trabalho infantil. Essa organização ela é importante porque é um órgão mundial que vai reger aí vários países vão tentar se adequar às normas desse órgão mundial, e ele tentou fazer essa legalização no mundo todo. Porque existem países que têm menor desenvolvimento que o nosso, que tem crianças muito jovens que trabalham muito. O nosso país ainda tem também crianças que trabalham, mas a cada ano isso vem melhorando. E espero que no futuro nenhuma criança precise trabalhar para sustentar a família. Então, nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse assunto. Leitura. Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Publicado em 11 de 6 de 2015, então já tem aí 7 anos que esse texto foi publicado. A autora é Ana Paula Gomes, a fonte é a Assessoria de Comunicação do Governo de Paraíso de Tocantins. Em 12 de junho é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para implementar as ações referentes ao tema, o Governo de Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que é a SEMAS, juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, desenvolve campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Então, o que foi esse enfrentamento ao trabalho infantil? Diante da comemoração lá que a OIT fez para o combate ao trabalho infantil, o grupo de assistência social desta cidade de Paraíso do Tocantins executou também ali uma campanha municipal de enfrentamento ao trabalho infantil. Professora, mas não é proibido? É proibido. Então por que a gente tem que ainda fazer campanhas? Porque apesar de ser proibido, acontece em muitos locais com a anuência da família, ou seja, a família coloca a criança para trabalhar, a família põe a criança pequena executar trabalhos, e isso é muito grave. Repito, eu não estou aqui falando de quando a mãe pede para você lavar uma louça. No entanto, uma criança de 9, 10, 11 anos não pode assumir todo o trabalho de uma casa, e muito menos trabalhar fora sem estudar, trabalhar fora em trabalhos pesados, em trabalhos mal remunerados. No nosso país é permitido que a partir dos 14 anos uma criança possa trabalhar como menor aprendiz. Isso pode acontecer, só que existem muitas regras para isso. Então, se você é menor de idade e trabalha, o que é permitido que você faça? Que a partir dos 14 anos você trabalhe como menor aprendiz. Fora isso, o que está sendo feito é um crime, é fora da lei.
Não pode ser feito. Essas campanhas de combate buscam conscientizar as famílias, porque nem sempre o Ministério do Trabalho, ele dá conta de ver todo mundo que está trabalhando. Às vezes é uma menina de 10 anos que trabalha de babá, cuidando de uma criança. E isso, uma criança de 10 anos não pode cuidar de outra criança exclusivamente. Não quer dizer que você não pode olhar o irmãozinho para a mãe. O que não pode é você cumprir o horário de trabalho, cuidando lá de uma criança para receber por isso, deixando de estudar. Então, tudo precisa ser analisado, tá? Atividade de número 1. Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Publicado em 11/6, autora Ana Paula Gomes. Que fato é apresentado no título da notícia? Você vai pensar então agora no fato que foi apresentado. Escreve no teu caderno e eu já retorno. Quando nós falamos em notícia, a gente sempre precisa ter em mente que uma notícia vai noticiar um fato, vai falar sobre algo que aconteceu. E nós sempre vamos precisar encontrar o que, quando, onde, quem. São informações importantes a serem buscadas numa notícia. Então aqui nós estamos procurando o fato. O fato que aconteceu foi o apoio do governo do Paraíso do Tocantins ao combate ao trabalho infantil. Então, o governo apoia a campanha de trabalho infantil. Aí nós podemos pensar, quem? Governo. Onde? Tocantins. Viram? Sempre nós temos esse movimento. O que, quando, onde. Temos um porquê também, que vai ser visto depois. O porquê vai ser visto lá no decorrer da notícia. Porquê que está apoiando em comemoração ao Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Então, o que? A prefeitura, o quem? Governo do Paraíso do Tocantins. Onde? No Tocantins. O que ele está fazendo? Ele está apoiando o combate ao trabalho infantil. Então, toda vez que a gente pensar em notícia, isso tem que estar na sua mente. O que, quem, quando, onde. Sempre se pergunte, sempre faça essas perguntas para você interpretar bem a notícia que você está lendo. Esses dias eu vi algo muito interessante, foi engraçado, na verdade, numa rede social. Era assim, hoje em dia as pessoas não interpretam nada. E aí tinha um cartaz, hoje estarei vendendo bolo na porta não sei se era da igreja, da escola, no local tal, o bolo custa tanto, eu vou estar lá tal horário. E aí, embaixo vinham os comentários. Quanto custa o bolo? Onde você vai estar?
Que horário. Então, todas as informações já estavam no texto. E as pessoas de preguiça de lerem, de preguiça de pensarem, acabam perguntando novamente onde, quando, quem, sendo que estava todas as informações lá no primeiro cartaz. Então, não seja essa pessoa. Não tenha preguiça de ler. Quando você for ler qualquer coisa, preste atenção no que você está lendo. Procure sempre quem, quando, onde, por quê. E aí você vai se tornar um bom leitor, tá? Atividade de número 2. Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Quem é a autora do texto? Quem ela representa ao produzir a notícia? Escreve no teu caderno e eu já retorno. Nós temos que pensar que uma notícia, ela é publicada em um jornal, uma revista, às vezes num site da internet, que representa um jornal. Então vai ter uma pessoa que escreve, só que essa pessoa que escreve, ela representa um órgão. Que órgão é esse? O jornal ou a revista para a qual ele trabalha. Então, não é só a pessoa em si. Pode ser uma pessoa que publica num blog, aí ela representa ela mesma. Mas neste caso aqui, a Ana Paula Gomes, ela representou a assessoria de comunicação do governo municipal. Então, isso foi publicado na Assescom, que é a assessoria do governo municipal de Tocantins, e então a Ana Paula Gomes representou essa assessoria. Você precisa tomar um pouco de cuidado, porque quando eu disse o quem e o onde, a Ana Paula não é sobre quem está se falando. Ela é a pessoa que fala. E numa notícia, a pessoa que fala não é o mais importante. A gente não precisa nem saber quem é a pessoa que publicou. Geralmente tem escrito lá, mas às vezes tem escrito assim, equipe. Pronto.
Foi o próprio jornal que publicou. Então não é necessário saber o nome da pessoa, porque nas notícias o fato é que é mais relevante. Não é a pessoa que está escrevendo que é relevante. São os fatos que precisam estar em destaque, não a pessoa propriamente dita. Então aqui sim, a autora do texto é a Ana Paula. Ela apareceu ali, mas poderia não aparecer, que não ia mudar muita coisa na notícia em si, tá? Atividade de número 3. Governo de Paraíso apoia a campanha de combate ao trabalho infantil. Por que o título usa o verbo apoiar em vez de promover e realizar? Por que será que foram usadas essas palavras? Eu quero que você pense um pouquinho. Por que será que o jornal falou isso? Que o governo apoia em vez de promover e realizar. Você precisa pensar no significado de cada uma dessas palavras e por que elas foram colocadas ali. Escreve no teu caderno e eu já retorno. Pense o seguinte, o verbo apoiar é quando eu ajudo alguém a fazer algo, muito diferente dos verbos promover e realizar. Quando eu promovo alguma coisa, quer dizer que fui eu que tive a iniciativa. Quando eu realizo, fui eu que fui lá e fiz. Então, apoiar, eu posso apoiar você sem necessariamente te ajudar a fazer nada. Por exemplo, você está fazendo a tua atividade e eu te apoio. Você precisou de mim, eu estou aqui. Se precisar de um auxílio, ou você perguntar, professora, você concorda que eu faço isso? Sim, eu te apoio. Pode fazer. Isso é apoiar. Então, o apoiar é um jeito de concordar. É dizer, olha, é legal fazer isso. Também posso ficar na retaguarda te apoiando, dizendo, precisando eu estou aqui. Diferente do promover. Quando eu promovo algo, quer dizer que eu iniciei. Fui eu que tive a iniciativa. Então, campanha promovida pelo governo do estado do Paraná. Foi o governo do estado que começou a campanha.
O governo do estado está promovendo, está fazendo a campanha. E o realizar é quem, de fato, coloca a mão na massa, é quem está fazendo. Então, a pessoa que promove pode ser a mesma que realiza. Mas a pessoa que apoia é alguém que está só ali na retaguarda, que está ajudando. Então, vamos ver. A resposta possível é porque é uma campanha nacional e envolve outras entidades. Lembra que a gente viu lá que era comemoração do Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil? Então, essa campanha pode estar sendo realizada no Brasil inteiro, no país todo, e aí ou por outros órgãos. E esse órgão que era o governo de Paraíso, eles estão apoiando apenas. Não quer dizer que eles estão por si só executando isso. Entendeu? Por isso que é importante você saber o significado das palavras, porque apoiar é muito diferente de realizar. Quando você vê uma palavra num texto e que você precisa pensar sobre o valor que essa palavra tem, tente colocar ela numa outra frase, tente usar ela no seu dia a dia, utilizar como se você fosse a pessoa que está fazendo o uso daquela palavra ali, tá? Aqui nós temos uma proposta de atividade para a sua turma. Vamos ver aqui? Faça uma pesquisa sobre as datas comemorativas deste mês ou do mês do seu aniversário. Do mês em que estamos ou do mês do seu aniversário. Que datas comemorativas possui esse mês? Existe alguma campanha mundial, alguma coisa? Use o Jamboard para organizar um quadro com todas elas. Conversem sobre a relevância de cada uma e anote tudo no mesmo quadro. Então, você pode usar o Jamboard ou pode fazer em forma de cartaz, na sala de aula, tanto faz, tá? Depois, promova uma votação para escolher uma data que a turma irá comemorar. Algumas sugestões de comemoração sobre a data. Selecionar vídeos de notícias sobre o fato comemorado para assistir na aula. Pesquisar e promover um momento de diálogo. Pesquisar e confeccionar cartazes. Tudo deve ser feito sob orientação do professor. Então, essa é uma tarefa para ser executada em sala de aula e para ser feito em grupo. O seu grupo pode decidir, por exemplo, agora em fevereiro, nos meses de fevereiro temos o carnaval, nós temos as festas juninas, nós temos outras datas, como por exemplo, dia da árvore, dia do índio, dias que não são feriados, mas nós temos comemoração aqui no Brasil, e aí a gente pode vir trazer isso, como por exemplo, o Dia Mundial da Água, o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. São datas que a gente pode trazer informações, saber mais sobre elas em sala de aula, e aí trabalhar e discutir. Então, na aula de hoje, nós lemos e interpretamos o trecho de uma notícia, identificamos a finalidade de um texto, reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra e compreendemos o que são datas comemorativas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!